Olá pessoal, muito bem-vindo à importantíssima aula sobre logaritmo e algumas propriedades fundamentais do logaritmo. Como o tema de logaritmo é bastante extenso, você vai aprender hoje uma parte das propriedades que eu julgo de fundamental importância para quem está aprendendo logaritmo, ok? Então fica comigo até o final dessa aula para que você possa assimilar integralmente as propriedades de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e também produzindo vídeos aqui nesse canal para dar suporte aos meus alunos daqui do Japão e também atendendo e tirando dúvidas de estudantes do Brasil. Eu quero deixar meu convite também aos alunos que estão chegando hoje pela primeira vez. Inscreve nesse canal e se gostar da aula, da didática e achar o tema relevante, compartilhe com seus amigos para que o maior número de estudantes sejam beneficiados, uma vez que esse canal aqui não é um canal monetizado, não é um canal comercial e tem por finalidade atender e tirar dúvida de alunos, ok? Vamos então para a aula. Caiu na Federal de São Carlos. A função f de x igual a log na base x menos 1, logaritmando é menos x ao quadrado mais x mais 6. Tem por domínio o conjunto. Gente, esse exercício, apesar da aparência relativamente simples, ele tem alguns critérios que você tem que obedecer. E quais são esses critérios? Olha só. Eu vou fazer aqui do lado, fazer a parte teórica. Log de A na base B é igual a x. Onde o A a gente chama de logaritmando, o B é a base e o x é o logaritmo. Qual é a condição de existência de um logaritmo? Vou escrever aqui, ó, condição de existência de um logaritmo. O A, que é o logaritmando, tem que ser maior do que zero. Ah, não pode ser zero? Não, tem que ser maior do que zero e já vou explicar por quê. E qual a outra condição importantíssima? Essa aqui é mais ainda. Ó. O B, além de positivo, ele tem que ser diferente de 1. Por quê? Por definição, como é que funciona o logaritmo? A base eleva o logaritmo que é o x, então B elevado a x tem que ser igual a A. Por isso que o A não pode ser zero, porque não existe nenhum valor de B maior do que zero que dê o valor zero. Então não é possível. E também outra coisa, como a base também tem que ser positiva, não existe nenhum valor aqui de x negativo que vai dar isso aqui negativo. Então não tem como. Então o B tem que ser maior do que zero. E por que ele tem que ser diferente de 1? Se ele for igual a 1, o x admite qualquer valor, porque 1 elevado a qualquer valor sempre vai dar 1. Então não pode ser 1 essa base aqui. Entenderam? Muito bem. Feito essa condição, agora vamos usar a condição desse exercício aqui. Ó. O x menos 1 é a nossa base. Então, condição de existência, o x menos 1, que é a base, tem que ser maior do que zero e o x menos 1 tem que ser diferente de 1. Então, eu estou utilizando aqui a condição 2, que é essa daqui. Então, aqui eu tenho que, passando o menos 1 para cá, vai ficar x tem que ser maior do que 1 e x diferente de quanto? Ó, se eu passar o menos 1 para cá, vai ficar positivo. 1 mais 1 vai dar 2. Então, o x tem que ser diferente de 2. É claro, porque se o x for 2, ó, 2 menos 1 dá 1. Então a base vira 1, não pode. Bom, essa é a condição 2. A condição 1, que é a mais complicada, porque ele diz o seguinte, ó, a condição 1 é que o logaritmando A tem que ser maior do que zero. O meu A, nesse caso aqui, é toda essa equação do segundo grau aqui, ó. Então, menos x ao quadrado mais x mais 6 tem que ser positivo, tem que ser maior do que zero. Bom, gente, aqui vai cair numa inequação do segundo grau. E como é que eu resolvo isso aqui? Gente, por experiência própria, essa parte aqui é a parte mais complicada desse exercício aqui. Gente, quando você tem uma inequação,
Se o coeficiente A, que é aquele coeficiente que fica na frente do x ao quadrado, é negativo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um cálculo aqui do lado, multiplica todo mundo por menos 1 aqui, ó, e vou deixar igual a zero para descobrir as raízes. Então, para descobrir a raiz, tem que igualar a zero. Mas, para facilitar o nosso cálculo, eu vou multiplicar aqui por menos 1. X ao quadrado, positivo, porque menos com menos dá mais, e aqui vai ficar negativo, e aqui também vai ficar negativo, igual a zero. Ah, professor, mas eu posso fazer isso aqui, não vou estar alterando. Sim, você está alterando totalmente. Porém, as raízes permanecem as mesmas. Tá? Já vou mostrar por quê. Bom, a descoberta da raiz, eu não vou fazer aqui Bhaskara para vocês. Bhaskara você já tem que ter aprendido, mas caso você tenha insegurança em relação a Bhaskara, vai lá na minha playlist de equação de segundo grau e você vai ter várias aulas sobre Bhaskara, tá? Então aqui eu vou me ater a descobrir as raízes diretamente por soma e produto de raízes. As raízes serão 3 e menos 2. Porque 3 vezes menos 2 dá exatamente o produto menos 6. 3 menos 2 dá 1 positivo, que é o oposto de 1 negativo aqui. Tá? Essa é o truque para descobrir raiz sem Bhaskara, só com soma e produto de raiz. Muito bem, eu achei a raiz 3 menos 2. Essa equação original, que é a verdadeira, que é essa daqui, tem a mesma raiz? Tem. Se você fizer o gráfico dessa raiz, significa que, ó, significa que o menos 2 está aqui e o 3 está por aqui assim. Essa primeira equação, como o A é negativo, ela ficaria assim, ó, um gráfico mais ou menos assim. Enquanto que essa equação de baixo dá exatamente o oposto, passando pelas mesmas raízes. Então, por isso que para calcular raiz, você pode multiplicar por menos 1. Mas uma vez descoberta, você esquece, porque agora o gráfico nosso vai ficar com essa parábola invertida para baixo. Então, esse gráfico vai ficar assim agora. Bom, então esse gráfico aqui é exatamente esse daqui, ó, com as raízes menos 2 aqui e o 3 aqui no eixo x. Agora é o seguinte, qual que é a condição do logaritmo? É de que ele seja positivo. Essa equação toda aqui, gente, é o próprio gráfico aqui, representado pelo próprio gráfico. E observe que nosso divisor aqui, ó, entre o gráfico positivo e o gráfico negativo, é exatamente esse eixo x, é esse eixo x aqui. Acima do eixo x, esse gráfico é positivo. Então, vou até diferenciar ele aqui. Então, a parte positiva desse exercício é esse daqui, ó. Então, para que esse gráfico seja positivo, ou essa função do segundo grau, essa equação do segundo grau seja positivo, eu tenho que escolher os valores nesse intervalo entre menos 2 e 3. Eu posso incluir o menos 2 e o 3? Não, eu não posso incluir, porque se eu incluir, eu vou estar zerando essa equação aqui, ó. E você sabe que aqui não pode, o logaritmando não pode ser zero. Tá? Então, você não inclui, você simplesmente vai pegar esses valores daqui de dentro, nesse intervalo, mas sem incluir o menos 2 e sem incluir o 3. Ok? Tudo bem? Bom, então agora vamos fazer um gráfico dos valores que eu estou utilizando aqui. Por essa condição aqui, ó, eu colocando isso aqui no eixo, se o 0 estiver aqui, o menos 2 vai estar aqui, o 3 vai estar aqui. Mais ou menos, tá, gente? Então, o valor que eu vou pegar é exatamente esse intervalo aqui. Ah, o 0 pode? Sim, o 0 pode, perfeitamente. Se você colocar o 0 no lugar de x, ó, o que vai acontecer? 0 aqui, vai ficar 6. 6 é positivo? É, atende, entendeu? E qual era a outra condição? Era de que o x fosse maior do que 1. O 0 diz que está aqui assim, mais ou menos. Então, o 1 está por aqui assim. O 2 está aqui. Por que tem que colocar o 2? Porque ele diz o seguinte, ó, o x pode ser maior do que 1, então ele está aqui, pula o 2 e vai embora. Então, olha só o que acontece.
Eu posso pegar qualquer valor que esteja abaixo do 3, entretanto tem que ser maior do que 1. Então eu tenho que pegar esses valores, só que o 2 eu não posso pegar. Esse 2 aqui não posso pegar. Eu posso pegar qualquer valor aqui e qualquer valor nesse intervalo aqui. Então, os valores que eu posso pegar é o x menor do que 2 e maior do que 1. E esse outro intervalo aqui, o x tem que ser menor do que 3 e maior do que 2. Não posso incluir o 2. Ok? Então eu peguei dois intervalos aqui. Ó. Então, diante disso, a alternativa B de bola, que é exatamente a nossa resposta. Ó. X pertence ao conjunto dos reais, tal que x tem que ser menor do que 2 e maior do que 1, ou x menor do que 3 e maior do que 2. Entenderam, gente? Como eu disse no início da aula, é uma aula bastante conceitual. Se mesmo assim você ficou com alguma dúvida, escreva aí nos comentários ou envie sua dúvida em inbox, que eu faço questão de te atender e tirar sua dúvida. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!